Boa noite, na paz do Senhor. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer ao meu Deus por esta oportunidade, agradecer à missionária Maria José, ao pastor regional Antônio Luiz e o corpo de obreiro pela confiança de estarmos aqui nesta noite. Nós estamos vivendo em tempos difíceis de adaptações. Grandes eventos foram abortados, grandes trabalhos parados, mas a igreja continua adorando o nome do Senhor dos Senhores, porque Ele é bom. Uma porta se fecha e Ele abre outra. De qualquer forma, Ele nos dá a oportunidade para o adorar. Eu quero dizer que não foi fácil escolher um tema, porque a nossa missionária deu somente a prévia, mulheres, e o seu ministério específico. É bem abrangente. Fala sobre vários aspectos, sobre várias coisas, e teria que ser dividido em várias partes por causa do nosso horário. Mas o que as mulheres hoje, como elas estão vivendo, se adaptando, passando pelas dificuldades que esta pandemia tem nos trazido, mas o tema foi escolhido antes, quando seria aberto, né, para a igreja, mesmo com poucas pessoas, seriam para um culto aberto, e falar sobre o ministério específico de mulher, que não é fácil, só as mulheres sabem do que eu estou falando. Os homens acho que não têm nenhuma ideia do que passamos, de tudo que temos que fazer, e ainda obedecer o ID de Jesus em cada ministério. Uma palavra de Deus no livro de Romanos, somente o verso 10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É uma palavra que, se meditarmos nela, nós não vamos conseguir parar de encontrar argumentos para vivenciá-la no nosso dia a dia. Porque amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns com os outros. Então, se nós analisarmos todos os dias este verso, nós vamos entender que estar na liderança é algo específico. Tem dois tipos de liderança. Tem o informal, que é aquele que a pessoa já nasce com o talento. Você vê, convive com a pessoa um pouco e já nota que ele tem um talento nato de liderança. É automático. Aonde ele está, ele desperta interesse, ele influencia, né? As pessoas começam a olhar para ele, perguntar, procurar. Nós conhecemos pessoas que têm o talento nato de liderança. E tem a liderança formal, que é aquela instituída por uma empresa, por um órgão, por uma associação, e assim sucessivamente. Não que esta pessoa que foi estipulada pelo órgão não tenha capacidade. E mesmo quando alguém é o cargo de liderança e tem timidez, tem dificuldade, assim mesmo podemos aperfeiçoar. Existe uma forma maravilhosa que vamos estudando e aperfeiçoando para estarmos cada dia melhor. Então, ser líder
é influenciar as pessoas, é estar numa posição que as pessoas vão te seguir, te obedecer, ou que você vai influenciá-lo para o bem. E ele vai ter motivação e o comportamento através do seu líder. Muitas vezes conhecemos pessoas, não entendemos bem aquela pessoa até conhecer o líder. E vemos que ele reproduz a forma que o seu líder trabalha. Então, quando nós falamos de mulheres e seus ministérios específicos, dentro da igreja existem muitos ministérios femininos. Existe a liderança das irmãs, com toda a sua diretoria. Existe as irmãs dos jovens, os regentes, e é um grupo grande. Mulheres hoje estão em toda parte no departamento da igreja. Cada um tem um ministério específico. Algumas nem sabem que tem aquele ministério, mas quando são chamadas, desenvolvem um trabalho bom, um trabalho maravilhoso, e nós vemos o fruto daquele trabalho. Quando nós vemos falar sobre liderança feminina, nós sabemos que numa casa, como Paulo diz, ele diz que numa casa há vasos de honra, há vasos de todos os tipos, de todas as formas. Então, nós temos que perceber que o dono da casa tem que perceber, olhar e conhecer os vasos que está ali. E saber olhar e perceber para cada um aquilo que é específico para ele. Aquilo que ele mais se destaca, aquele que é o dom, aquilo que é o talento, aquilo que ele costuma fazer, aquilo que ele gosta de fazer. Então, quando nós vemos o dono da obra, cada um no seu lugar específico. Então, cabe aos líderes estipular e ver e perceber como está o seu celeiro. Quantos bons obreiros, boas líderes, regentes, e assim sucessivamente. E quando nós percebemos que podemos utilizar, porque as firmas também são assim. Quando nós vemos pessoas numa firma, tem firma que faz aprimoramento, que faz destaques, que faz treinamentos, e ali é selecionado aqueles que têm uma especificidade naquela trabalho. E assim também dentro da igreja. E no departamento feminino, existem muitas pessoas que às vezes não conhecemos, mas têm os seus dons, os seus talentos, têm o seu conhecimento. E se olharmos, se o líder olhar com sabedoria, ele vai saber utilizar cada talento que tem. A liderança, ela pode ser de uma forma de mandar. É aquela liderança que resolve tudo e somente passa o que foi resolvido. Mas esta é a autocrática. Mas tem a democrática, que é aquela que se reúne, vê a melhor forma de fazer, e ali decidindo a melhor forma, porque os outros também têm voz, e ali é decidido o melhor para o grupo. Nós vemos também que os líderes, muitas vezes, precisam de ter alguém para ajudar. Nós vemos Moisés, quando estava sozinho, e o seu sogro chegou e disse para ele que ele precisava estipular pessoas para o ajudá-lo na obra. E assim foi estipulado, e ele pôde fazer melhor o trabalho que estava na sua mão. Assim como também a liderança feminina, ela tem uma diretoria que ajude. E na escolha desta diretoria, é algo que muitas vezes temos que, primeiro, como na igreja tudo é feito, buscar em Deus e depois ver cada um o talento que Deus deu. Por quê? Porque nós colocando as coisas, as pessoas, os talentos no lugar certo, vai prosperar, vai dar fruto. Os liderados vai ser influenciados de uma forma tal que aquele grupo tende a crescer, que aquele grupo tende a melhorar, aquele grupo, as reuniões, os eventos, é tudo de uma forma não forçada, as pessoas gostam de participar, se sentem felizes em estar ali, se sentem felizes em cooperar, em estar juntamente ali. Mas, falando sobre isso, nós vemos
Como deve ser feito então esta liderança? Amando cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Esse amor de irmãos nos constrange a desejar, fazer e querer e apresentar sempre o bem para o outro. Nada que venha atrapalhar ou impedir ou magoar ou dividir o trabalho. E aqui, quando diz, preferindo-vos uns em honra uns aos outros. Porque se eu honro a irmã e ela me honra, vai ficar tudo certo. Se eu honro aqui a nossa irmã Priscila e ela me honra também, vai dar tudo certo. Então, se nós colocarmos em prática essas questões de lidar com as pessoas, nós vamos desenvolver um trabalho específico daquele que nós alcançamos com as nossas mãos, e este trabalho vai ter frutos, e estes frutos vão permanecer, vai multiplicar, e nós vamos ver os frutos do nosso trabalho. Por quê? Porque honrando uns aos outros, isso na diretoria, isso na regência, porque nós vemos o cargo da diretoria, nós vemos as regentes escolhidas, porque a regente também, ela tem algo muito específico. No Antigo Testamento, quando nós vimos alguém que estava na dedicação do louvor, muitas vezes nós vemos durante vários profetas pedindo que alguém viesse, que a música fosse soada ou tocada ou cantada, para que Deus viesse falar ao seu povo. Então é algo que não é só chegar, levantar as irmãs e reger. É algo que tem que ser buscado no Senhor, direcionado pelo Senhor. Trabalhar com pessoas não é fácil. Existe um grupo que está ali. Alguma tem umas vozes mais baixas, outras mais altas. E assim, cada um com a sua voz, tem que cantar em harmonia. Então, não é um trabalho fácil. Ser regente não deve ser fácil. Por quê? Porque ensinar as irmãs, colocar tudo no lugar. Depois ver se está bom. Mas isso tudo com a aprovação da sua líder, com a aprovação do seu pastor e com a aprovação do seu Deus, que a estipulou para estar ali naquele trabalho. Os ministérios específicos de mulheres, na direção do círculo de oração, na regência, na diretoria, na secretaria. Nós vemos irmãs cuidando das nossas crianças, fazendo trabalho maravilhosos com as nossas crianças. Vemos irmãs na escola dominical. Vemos irmãs dando ensino na escola dominical, ensinando jovens, ensinando adolescentes. Deus tem escolhido mulheres. E essas mulheres escolhidas têm que buscar a capacidade, o aperfeiçoamento do dom que Deus deu. Porque Deus nos chama. Ele capacita, mas nós temos que buscar o conhecimento, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que estar ali na disposição do Espírito Santo, para que possamos apresentar um trabalho a Deus e ser aprovado por Deus, porque muitas vezes não somos aprovados por alguns, mas se nós fizermos o nosso melhor, este é o que Deus aprova em cada um dos seus vasos escolhidos. E para estar na liderança, nós vemos que existe um código de ética. Falando sobre ética, nós vamos ver que existem várias formas de ética. Ética é cultura. Ética é a forma de você viver, é normas, regras específicas. As éticas que temos no nosso meio, no nosso dia a dia, também na liderança, principalmente dentro da igreja, principalmente dentro da obra do Senhor. Temos que ter a liderança, temos que saber que temos que ter ética, uma ética cristã, uma ética moral, uma ética trabalhista. Ética faz parte de toda a liderança. Por quê? É a maneira de como você se comporta, de como você reage, de como você faz, de como você ajuda, de como você
retém aquilo que veio até você, como você recebe aquela comunicação, como você reage em meio às dificuldades, aos obstáculos do ambiente em que você está liderando. Então a ética envolve as nossas vidas em todos os momentos. Muitas vezes o líder está passando por um momento difícil, e aí acontece algo, e ele precisa resolver. A forma que ele tem aquele retorno, e a forma que ele lida com a situação, fala muito sobre a ética do líder, que precisa ter uma ética. Primeiro porque ele está numa posição de destaque. Primeiro porque as pessoas precisam de que ele tenha uma reação de influenciar. Então, olhando para isso, muitas vezes nós vemos, quando nós temos aquele baque com alguma informação, com um fato que acontece, com algo diferente, primeiro nós temos que reter em nós, depois ver conforme a nossa reação, o que vai causar para aqueles que estão sobre a nossa liderança. Como eu vou influenciar? Como eu vou fazer para que os meus liderados recebam aquele impacto, recebam aquilo que aconteceu? Então, como eu reajo, fala muito sobre a minha liderança, sobre eu ter ética ou não para reagir às adversidades, os obstáculos, as coisas que vêm contra mim. Então, eu olhando para mim e olhando para aquelas pessoas que precisam de estar ali, e eu preciso influenciar, de alguma maneira, ele precisa ver em mim o exemplo. De alguma maneira, ele tem que olhar em mim, e mesmo que não receba bem, mas ele olha e fala, não, mas o meu líder, não, a minha líder, ela reagiu assim. Então o que eu tenho que fazer? Eu também tenho que agir assim. Eu também tenho que aceitar bem. Eu também tenho que dar um retorno, porque cada liderado, ele também é um líder em menor volume. Ele também é um líder na sua casa, na sua igreja, na sua regional, no seu setor, na sua congregação. Então, partindo do líder, nós vemos a forma que ele reage, a forma que ele vai nos transmitir, a forma que ele vai vivenciar, e nós vamos aprendendo com ele. Por isso o líder precisa influenciar sempre para o bem. Precisa ter ética moral, ética espiritual, ética de todas as formas da sua vida. Muitas coisas não são proibidas a um líder, mas quando o líder olha para os seus liderados, ele vê que aquilo, como diz a palavra, não convém, que aquelas conversas não edificam, que não tem vantagem, não tem retorno bom com aquilo. Então são coisas que nós precisamos ter no nosso dia a dia. A mulher tem um ministério específico, e existem aquelas pessoas que estão ali sendo lideradas. Cada uma delas tem que ter o respeito pelo seu líder, tem que ter a consideração e saber que ele está ali. Ele é falho também, ele tem os seus altos e baixos, ele tem as suas necessidades, ele tem as suas dores, as suas lutas. Quantas vezes o líder tem que deixar a sua dor, deixar o seu afazer, deixar o seu trabalho e tirar aquele momento para ajudar um liderado que está precisando. Então tudo isso nós temos que ver em cima como líder, como a diretoria em apoio, porque o líder não faz nada sozinho, precisa de um apoio da sua diretoria. Assim como um corpo, um membro de um corpo só não faz nada, precisa que todo o corpo reaja, precisa de que tenha os seus trabalhos ali sendo registrados, sendo respeitados de uma forma especial. Porque tem um ditado que diz que uma andorinha só não faz verão. Por causa disso, um grande evento não é feito com uma pessoa só. Uma irmã do ciclo de oração, sendo a regente, se os componentes não ajudarem, não abrir a boca na hora de cantar, não vai ter o conjunto louvando a Deus.
E às vezes nós, como liderados, não entendemos isso. Que nós estamos muitas vezes sendo um fardo pesado aos nossos líderes. Como? Quando ele marca alguma coisa e não comparecemos. Quando o evento é para todos e preferimos ficar em casa. Quando o ensaio é para aprender e nós não vemos. Na hora de cantar não sabemos, não conhecemos o hino. E às vezes a regente fica nervosa, fica chateada, acha que o seu trabalho não tem sido frutífero, que não vale a pena continuar, porque nós não fazemos a nossa parte. Então, nós temos que ter ética, nós temos que ter consideração pelos nossos líderes. E quando nós falamos em liderança de mulher, a liderança de mulher, ela não é líder só aqui. Ela tem uma casa, ela tem uma família, ela tem o seu trabalho secular, ela tem a parentela, ela tem uma vida social, além de ser líder de algum departamento. Então, são coisas que são agregadas e não são fáceis de desenvolver muitas vezes. E a nossa cobrança, mas por que a líder não viu? Por que a líder não falou? Ah, mas a líder devia ter agido. Sendo que nós podemos fazer, nós podemos ajudar. Na internet tem uma imagem de 3 mulheres subindo uma escada, uma ajudando outra. E a charge diz que nós temos que ser aquela mulher que vê a coroa, arruma a coroa da outra que está caindo, sem dizer para o mundo que ela está caindo. Então, muitas vezes nós podemos ajudar, podemos amparar. Um dia, num trabalho de mulheres, eu me admirei bastante com uma regente. Era um trabalho muito grande, uma igreja muito grande. E nós estávamos ali como conjunto convidado para participar. Era num domingo de manhã. E o pai de uma regente tinha falecido. Provavelmente ela não viria no evento. Mas ela veio. E ela veio, mas não regeu. Mas ela preparou tudo para a sua outra regente. Ela ajudou no que ela pôde. E eu fiquei olhando para aquela mulher, à disposição. Não seria ela regente, mas ela preparou tudo, o ambiente. Ela pegou as pastas, ela fez tudo o que podia para ajudar a sua companheira. Isso tem muitos anos, mas eu prestei atenção naquilo. E nunca me esqueci daquela cena, que ela tinha um familiar morto, mas ela não pôde reger, porque a tristeza era muito grande. Mas ela auxiliou a sua companheira em tudo. E às vezes é o que precisamos. Quando nós estamos aqui fazendo um grande trabalho, como o Presibemp, o encontro de mulheres, quando nós estamos ali na recepção, quando estamos na portaria, quando estamos ali, nós estamos fazendo aquilo que foi determinado pela liderança. Então, quando nós chegamos nas irmãs e transmitimos um recado, é porque a liderança falou e resolveu e viu que era o melhor desse jeito. Então, num dia, nós estamos ali, sentados ou na portaria, mas o outro podemos estar aqui, dividindo, fazendo, liderando. Então, como nós comportamos quando somos liderados? E depois nós vamos estar no outro lado e vamos ver como as pessoas se comportam quando trocamos de lugares. A ética cristã, ela é muito mais do que a ética do mundo. Nós vemos que a ética cristã, irmãos, ela é de uma forma abrangente. Sabe por quê? Porque quando alguém está no seu trabalho, existe lá a ética do seu trabalho. E ele obedece aquela ética enquanto ele está lá no seu ambiente de trabalho. Porque ele é forçado a obedecer a ética lá no trabalho. Nós vemos quantas vezes pessoas que agem de um jeito lá no seu serviço, mas na rua, em casa ou na sociedade, ele age diferente. Já não é mais aquela pessoa, porque lá no seu serviço era de um jeito, e na sua vida secular é de outro.
Mas a ética cristã é diferente. A ética cristã, ela é abrangente em toda a nossa forma de viver, aonde estivermos, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, a nossa ética tem que ser a mesma. A ética que temos aqui na igreja é a mesma que temos na sociedade, é a mesma que temos lá em casa, é a mesma que temos na família, é a mesma que devemos ter entre quatro paredes, porque é algo estipulado por Deus. Então a nossa ética é maior do que a ética do mundo. E quando nós trabalhamos com as pessoas, existe o temperamento diferente, existe as personalidades diferentes. Existem pessoas que entendem de outro jeito. Existe aquele que fala, existe aquele que ouve diferente, existe aquele que não entende como falamos. Então, nós estamos lidando com pessoas. E lidar com pessoas nunca foi fácil. Se eu perguntar aqui para a missionária Maria José, se é fácil ser a missionária dessa regional, eu tenho certeza de que ela tem muitas coisas, muitas lutas, muitos obstáculos para contar. Mas eu tenho certeza também que quando ela vai deitar, ela apresenta diante de Deus e diz: Senhor, eu falhei bastante, mas aperfeiçoa, receba para ti. Porque trabalhar com gente nunca foi fácil. Trabalhar com irmãs nunca foi fácil. Nós temos aqui também a irmã Marcilene, que por muito tempo foi regente do grupo aqui, regional. É fácil ser uma regente? É fácil transmitir para as irmãs aquilo que Deus te deu? Aquilo que veio no seu coração? Aquilo que você achou que era o melhor? E aí às vezes, entre os liderados vemos pessoas: ai, mas esse hino, nossa, aquele hino é difícil. Sendo que a regente procurou o seu melhor. Primeiro Deus colocou no seu coração, e depois ela procurou aprender e passar para um grupo aquilo que Deus deu, para que quando se levantasse, cantasse de uma forma harmoniosa, uma forma que todos que ouviam, até as pessoas lá fora, ouvem e para ouvir. Que lindo, que cântico bonito, as irmãs cantam bem. Certamente essas irmãs ensaiaram muito para isso. Então, nós temos que entender como líder, que primeiro é Deus, depois aperfeiçoar o que Ele coloca nas nossas mãos, aquilo que Ele coloca nos nossos corações, e depois passar para os nossos liderados da melhor forma possível. Os liderados, no caso, precisam entender que eles estão ali para aprender, para compartilhar, para somar e para fazer com que o corpo de Cristo seja um só. E quando nós amamos com este amor fraternal, desejando coisas boas um para os outros, tendo um ao outro em honra, nós vamos ver que o grupo vai crescer, que o ministério vai expandir. Se eu te honrar e você me honrar, não vai ter lugar ali para impedimento, para embaraço, para fofoca, para intriga, para ciúmes. Se eu te honrar e você me honrar, nós vamos caminhar junto, como diz em Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é uma coisa passageira, é viver em união. Viver em união é a coisa mais difícil que existe. Mas tem como. Mesmo que a regional seja pequena, mesmo que o grupo seja pequeno, se nós colocarmos isso em prática, nós vamos viver em harmonia. E Deus vai abençoar, vai prosperar. E uma das coisas que faz com que essa engrenagem seja bem feita é a empatia. Eu me colocar no lugar do outro.
eu me colocar no lugar da missionária, eu me colocar no lugar das regentes, eu me colocar no lugar da porteira, da recepcionista, eu colocar no lugar daquela que está trabalhando ali, que às vezes saiu do serviço, nem teve um tempo para tomar um banho direito e já correu para aqui para trabalhar, para fazer a obra do Senhor. Outros deixaram filhos pequenos. Então são várias coisas que eu e você não sabemos, não conhecemos nada do dia a dia do outro. Então empatia, porque todos nós vamos errar, todos nós vamos falhar, todos nós vamos ter momentos difíceis, todos nós vamos encontrar muitas vezes num momento que não vamos estar tão amáveis, tão dispostos. Vamos ter muitas vezes momento de silêncio, sem saber o que falar, sem saber como ajudar. Mas se nós olharmos com empatia, nós vamos olhar e pensar, como foi o dia dela? Será que ela esteve bem lá no serviço? Será que ela não está de TPM? Será que ela não está com alguma dor de cabeça? Tem pessoas que vêm, e eu já vi isso várias vezes. Esses dias fui pregar numa igreja, e a irmã dirigente estava com tanta dor de cabeça. Pensa na dor de cabeça que a mulher estava. Mas ela estava ali se esforçando, lutando. Aí imagina as pessoas que chegam, não sabem disso, e olha para ela e acha que ela está fazendo de qualquer maneira, e começa uma cobrança, sem entender que com empatia, com amor, como a Bíblia diz aqui, amando-nos uns aos outros e preferindo-nos em honra. Eu te honro, você me honra. Se o que eu faço é pouco para você, eu vou me acertar com Deus. Me deixa nas mãos de Deus. Vasos são diferentes. Cada um tem o seu dom e o seu talento. Mas vasos têm dono. O dono dele vai cobrar. O dono dele vai galardoar. O dono dele vai dar recompensa. Cabe a mim e a você entender que o ministério feminino é abrangente. Está em todas as partes da igreja. Está em todos os locais. Hoje temos líder de ciclo de oração. Há muito tempo temos, mas líder de jovens temos, líder de jovens, líder de escola dominical. Temos várias pessoas, mulheres liderando, mulheres sendo destacadas em trabalhos dentro da igreja. Mas não é nenhuma delas com facilidade. O ministério feminino, ele é bem abrangente, mas as suas dificuldades, os seus direitos, os seus deveres, as suas obrigações são muitas. Cabe a nós, a igreja, os líderes, sempre estar dando palestras, ensinando, cobrando. Cobrando como? No ensino, nas reuniões. Mas uma cobrança com ensinamento. Porque eu posso errar por não saber. Às vezes ninguém me ensinou. Não teve um encontro. Eu não sei como fazer. Eu fui colocado num cargo e não sei o que fazer. Então cabe aos nossos líderes estar sempre nos dando condições de fazer a obra, nos dando condições de desenvolver aquilo que Deus colocou na nossa mão, de desenvolver e fazer o melhor para cada um e para a obra de Deus. Porque primeiro o ministério é lá na nossa casa. Nosso primeiro ministério é lá, na nossa casa, a nossa família. Depois nós estamos inseridos na sociedade. E como cristã, a nossa sociedade é esta aqui. É a obra do Senhor. Vamos fazer esta obra com ética, com amor, honrando-nos uns aos outros, tendo a cada um o outro com honra, porque Deus vai dar prosperidade para as nossas vidas. E assim, eu quero agradecer esta oportunidade. Podíamos falar de vários tipos de ética, mas fica para uma outra oportunidade. Eu não sei se tem alguma pergunta, se tem alguma coisa, mas
Até depois do horário a gente pode responder, né, missionária? As questões que foi. Amém? Agradeço a todos, em nome de Jesus.